pessoas, os fãs de Spider-Man estão felicíssimos essa semana, porque foram várias notícias aí do Aranha, desde Jamie Foxx voltando para a franquia dos filmes, até Doutor Estranho no Spider-Man 3, Miles Morales no PS5 chegando aí dia 19 de novembro e também no PS4, e nesse vídeo a gente vai revisitar o jogo do Spider-Man de 2018 do PS4. Não jogou? Já jogou? Curte pra caramba? Então vem comigo! Vamos começar esse vídeo com aquele recadinho de sempre. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ver muito conteúdo de entretenimento e cultura pop aqui. Então tem quadrinhos, tem filmes, tem séries, tem jogos, tem muita coisa que você curte aqui. Então inscreva-se no canal, vamos tentar fazer essa comunidade crescer pra caramba aí. Eu estou tentando colocar algumas coisas ali na Twitch também. Tem mais conteúdo lá no Instagram, então visita o Instagram, deixei os links aí para vocês, visitem para ver conteúdos que eu sempre coloco bastidores e de repente sugestões de pauta eu peço lá pra gente poder ver vídeos novos aqui no canal, então eu tô esperando você, inscreva-se aí. Spider-Man é um jogo que foi lançado para o PS4 em 2018, que foi desenvolvido pelo Insomniac Games, o mesmo estúdio que faz Ratchet & Clank. É um jogo exclusivo do PlayStation 4, mas que agora vai ter uma remasterização e uma sequência para o PlayStation 5. Esse jogo se tornou uma das franquias mais vendidas dessa atual geração de videogames no PS4. Uma das curiosidades a respeito desse jogo é que ele é lançado, né, o Spider-Man, ele só aparece em consoles da Sony, por conta daquele acordo, daquele contrato esquisito que ela tem com a Marvel, esquisito porque a gente não sabe nunca quando isso daí acaba, né? O cenário básico desse jogo do Spider-Man é o seguinte: Peter Parker já é o Homem-Aranha, ele já está estabelecido como um herói na cidade, em Nova York, em Manhattan. Os vilões clássicos, eles já habitam esse local também, e uma coisa interessante é que você consegue caminhar pela cidade, a cidade foi totalmente reproduzida para o game, então você consegue ver a Times Square, você consegue ver Empire State Building, você consegue ver o Central Park, então tem vários locais icônicos da cidade de Nova York. O Peter é um assistente de pesquisa do Dr. Otto. Isso daí vai ter uma sequência mais lá na frente do jogo que é muito importante para a história. Um fator muito importante desse jogo que deixa o jogo com uma cara muito bacana são os personagens, e que eles são bem carismáticos. O primeiro personagem que talvez seja um dos mais importantes é a Mary Jane, que é a repórter, e nesse caso ela é uma repórter investigativa. Então ela se mete em várias roubadas mesmo, ela entra, ela vai para ação mesmo, buscar as informações e tirar as informações de quem ela precisa. Outro personagem importante desse jogo é Yura Watanabe, que é a capitã de polícia, que está o tempo inteiro falando via telefone com o Peter, mandando mensagens, fazendo investigações do que está rolando na cidade. Então o Peter, ele sempre pega as dicas da Yuri para poder fazer as suas investigações. Outro personagem importante é o Dr. Otto, que é o chefe, né, do Peter, que vai fazendo uma pesquisa, e eu não vou revelar muito para não dar spoilers aqui, mas uma pesquisa que vai ter consequências ali no futuro. Outros dois personagens importantes nesse jogo são a Tia May, que ela tem um projeto social que ajuda pessoas, moradores de rua, e tem um lance importante ali, principalmente com o patrocinador desse projeto. Mas eu não vou dar muito spoiler aqui, mas tem alguma coisa importante. E um outro personagem é o Miles Morales, que é filho de um policial, e aí esse daqui é o maior spoiler já revelado na história, né? Ele vai se tornar o Spider-Man na sequência do jogo, e existe todo um arco de histórias também do Aranhaverso, né, nos quadrinhos, que fala do Miles Morales, mas eu não vou falar muito dele aqui porque a gente vai deixar mais lá pra frente. Uma coisa importante também é que existem algumas fases em que você joga com a Mary Jane e umas outras que você joga um pouquinho com o Miles em algumas situações ali, então é bem bacana. O enredo básico do jogo, para não entregar muita coisa, para não dar muito spoiler aqui, é o seguinte: o Spider-Man
enfrenta logo no início do jogo o Wilson Fisk, que é um dos grandes vilões do Spider-Man, e dando um spoiler pequenininho aqui, ele prende o Fisk, e a partir daí ele começa a ver uma gangue que se forma em Nova York de uns caras mascarados, e é em cima dessa gangue que toda a história vai desenrolar e vários vilões clássicos vão aparecer ali para você enfrentar. Um dos pontos fortes do jogo realmente é a jogabilidade, então você controlar o Spider-Man é muito bacana porque você usa a teia e você vai pulando de um prédio para o outro, você consegue escalar os prédios, você consegue passar por locais muito legais de Nova York. Uma das coisas que me chama bastante atenção é o fato de você ter uma dificuldade que vai desde o mais simples, ou seja, uma jogabilidade que você não vai ter tanto problema com confrontos, até uma jogabilidade um pouquinho mais difícil para aquelas pessoas que são gamers mesmo, que tem aquela pegada de vou pegar um jogo bem difícil e levar para frente. Outra coisa legal é que existem alguns puzzles que você tem que resolver como Peter Parker durante algumas investigações que você faz ou algumas pesquisas junto ao Dr. Otto. E também outra coisa legal é que você consegue pegar algumas antenas que estão espalhadas pela cidade e você vai usar, tentar quebrar ou decodificar alguma coisa que tem ali para que elas funcionem melhor. Ele deixa mochilas dele de muito tempo atrás espalhadas pela cidade. Ele acaba esquecendo essas mochilas. Então você consegue voltar para esses locais, você consegue localizar como sendo missões à parte, né? Coletar essas mochilas para você ganhar alguns pontos extras. Você consegue modificar o seu uniforme, você consegue modificar até os aparelhos que você utiliza. Outra coisa também é o lance stealth. Então você consegue ficar pendurado, por exemplo, em alguma superfície ou de repente num poste e fazer ataques aos seus inimigos sem que eles percebam. Então de repente você consegue pegar os seus inimigos, enrolar eles numa teia ou de repente pular em cima do inimigo e desarmá-lo sem chamar a atenção. Agora entrando especificamente nos combates, os combates são muito bacanas porque você faz combos, uma combinação de botões ali que você consegue fazer coisas muito legais. Você consegue interagir com o cenário, pegar coisas que estão no cenário e arremessar nos seus inimigos, você consegue usar a teia para imobilizá-los e dar um ataque, um combo bem bacana neles. Você consegue também pular e se desvencilhar de todos os inimigos que estão ali, e o seu sensor aranha ali também faz com que você perceba um perigo iminente chegando em você. E como um balanço final, não tem como não dizer, realmente Spider-Man é um dos melhores exclusivos da Sony, é um dos melhores jogos lançados para o PlayStation 4, que abrange todo mundo. Então desde pessoas mais novas vão conseguir jogar sem grande dificuldades, até pessoas que já são mais conhecedoras de videogame. Então é um jogo que realmente vai trazer um público que é um público bem diversificado e com enredo e com uma história fantásticas ali, e que é até legal eu não falar muito aqui do enredo, porque quando você jogar você vai pensar que você está lendo um quadrinho ou de repente assistindo um filme, uma série, porque o enredo ele é bem amarradinho, ele é bem bacana. E você, meu amigo, você curte Spider-Man? Você gostou desse jogo do PS4? Você nunca jogou? Gostou do que viu? Deixa aí nos comentários, conversa comigo, vamos bater um papo, vamos ver o que mais que tem de bacana nesse jogo aí e o que você está esperando para Spider-Man Miles Morales, tá? Então deixa aí nos comentários, não esqueçam de assinar o canal, não esqueçam de compartilhar com seus colegas. Gente, não esquece que eu também tô colocando conteúdo lá no Instagram, então colocando bastante coisa de bastidores, colocando bastante coisa de pautas novas ou até de informações que eu vou vendo aí do universo do entretenimento e pop. Deixe os seus comentários, coloque sugestão de pauta aí, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar, e é isso aí, abraço, fui!